Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, onde todas as terças e todas as sextas, às 20 horas, temos estudo bíblico. Isso mesmo, todas as terças e sextas temos vídeo ao vivo no canal. E você, desde já, é o meu convidado. Então, para iniciarmos agora esse estudo, convido a você para orarmos e entregarmos esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, desde já, Senhor, somos grata a Ti, Pai, por mais um dia de vida, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, Pai. A Ti damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Neste momento, Pai, eu convido o Senhor, convido o Espírito Santo para que seja conosco, ó Deus, nesse estudo, que venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos e ouvidos, que o nosso coração venha absorver e aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que hoje nós venhamos matar a nossa sede nas Tuas palavras, que é fonte de água viva, que nós venhamos caminhar por um caminho, Senhor, indicado, iluminado pela tua palavra. Seja conosco, Pai, Espírito Santo, derrama da tua sabedoria do alto, toca cada pessoa, cada casa, cada lar, que neste momento, Senhor, se abre para aprender mais de ti e da tua palavra. Então, Deus, abençoa essas pessoas que estão aqui com sede, com fome de ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, então, cada casa e cada lar. Desde já sou grato a Ti por tudo e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 13. E no capítulo 13 de João, nós vamos ver, né, que Jesus aqui inicia a sua despedida com os discípulos, né? Ele está prestes ali então a ser crucificado, próximo ali da sua morte, mas antes disso acontecer, ele vai dar muitas lições preciosas. E para que eu e você possamos aplicar essas lições na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós venhamos a aprender cada vez mais com Jesus, né? Que ele é o nosso maior exemplo de amor, de transformação, que a gente possa viver essa transformação nas nossas vidas e que a gente possa também fazer na vida de outras pessoas. Então, desde já, eu convido você para assistir até o final. E também, se você não é um inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar aí o sininho, assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você receberá a notificação. Não esqueça de deixar o like para eu entender aí que você gostou do conteúdo, que o estudo, o formato como está, né, você está gostando, e compartilhe para que outras pessoas, assim como você, aprenda um pouquinho mais do evangelho, que nós venhamos nos edificar, venhamos aprender aqui uns com os outros, tá bom? Então, sem mais, vamos lá. O capítulo de João 13, também, como eu venho fazendo nos capítulos anteriores, eu venho dividindo o capítulo em duas partes. Então, hoje nós vamos ver João 13, parte 1, que vai ser do versículo 1 ao versículo 20. Então, te acompanho para que possamos, então, dar início a João 13. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nós vemos que já logo nesse primeiro versículo, o amor de Jesus, ele é um amor que ele vai até o fim. Ele não é passageiro, ele não é algo que acaba,
Ele não é aquele amor que eu amo enquanto a pessoa tá ali fazendo o que eu quero e o que eu gosto, e se de repente aquela pessoa me magoa ou fez algo que me chateia, pronto, eu já não amo mais aquela pessoa. Não. Jesus ele fala aqui que mesmo ali chegando, né, a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele os amou até o fim, amou até mesmo aquele que havia de o trair. Ele amou a toda aquela multidão, a todas aquelas pessoas que muitas vezes não acreditavam nele, mas o seguiam pelos milagres. Mesmo ele conhecendo o coração dessas pessoas, o Senhor os amou até o fim. Então veja que tipo de amor é esse, né? Nós olhamos, eu vejo nos dias de hoje, as pessoas têm uma compreensão de amor um pouco rasa. Elas entendem que amar enquanto o outro faz aquilo que vai alegrar aquela outra pessoa, vai satisfazer aquela outra pessoa, mas a partir do momento que aquela pessoa não está correspondendo com a expectativa do outro, pronto, o amor acaba. E aqui Jesus, ele nos mostra, né, que amar é uma escolha. Amar é mesmo você ver os defeitos da pessoa, mesmo você sabendo as fraquezas, os defeitos, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, você decide amar aquela pessoa. Independente do que ela tenha te feito, você decide amar aquela pessoa. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito magoadinhas, são muito raivosinhas, qualquer coisa, eu não amo mais, eu não te quero mais. A gente vê como tá, né, casamentos por aí afora. Por quê? Porque a concepção de amor é uma concepção talvez errada. Ah, eu amo enquanto tá ali me satisfazendo, fazendo o que eu quero. Não fez o que eu quero, não tá me agradando mais, então pronto, parei de amar e, e é isso. E Jesus aqui nos mostra totalmente ao contrário disso. Mesmo com tudo que Jesus já tinha passado ali, a incredulidade, a curiosidade, muitas pessoas que o cercavam, que o seguiam, era apenas por interesse. Ainda assim, Jesus amou-os até o fim. Versículo 2: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, vamos entender aqui algumas coisas, né? A gente vê que essa questão da traição, quem foi que colocou, né, no coração de Judas? Traição não é um atributo que vem de Deus. Traição é um atributo que vem aqui, ó, do diabo. Ele colocou no coração. Quando muitas vezes nós ouvimos pessoas falar, né? Ah, essa seta foi o inimigo que colocou na sua cabeça. É esse tipo de coisa que a gente fala, sabe? Pensamentos que às vezes do nada vem, uma raiva que às vezes do nada vem, aquela vontade assim. Você tinha discutido às vezes com uma pessoa, aquilo ali já tinha passado, você já tinha perdoado e do nada vem aquela raiva. Ai, mas você podia ter respondido isso, ter feito mais isso. Isso não vem só da sua cabeça, isso são setas enviadas pelo diabo. Muitas vezes para fazer a gente brigar com o nosso esposo, com o nosso filho, com a nossa mãe, com os nossos colegas de trabalho. Por isso que a gente tem que estar vigilante, né? Aqui está falando de traição, mas a traição também, ela é um sentimento aqui que foi colocado.
assim como a raiva, como a ira, como algumas outras coisas, e a gente tem que ter cuidado, né, com isso. Então, isso foi posto no coração de Judas pelo diabo. E então, depois de induzir o coração de Judas, né, Satanás ele induziu, mas Jesus ele não se preocupou com isso. Por quê? Jesus ele já sabia. Ele já sabia que isso tinha acontecido. Ele já sabia que Judas tinha isso no coração. Ele já sabia, desde sempre, que o coração de Judas era inclinado ao amor ao dinheiro. Judas ele tinha uma compulsão muito grande. Ele tirava, tanto é que nós já lemos aqui nos capítulos anteriores, né? Na questão do perfume, quando ele fala que era para vender para os pobres, para dar o dinheiro para os pobres, na verdade ele queria que colocasse o dinheiro lá. Para que ele queria o dinheiro lá? Para ele roubar, para ele tirar para ele. Então ele tinha o coração dele também inclinado ao dinheiro. Ele era servo do dinheiro, tipo, ele fazia qualquer coisa ali para ter dinheiro. Então veja, é uma pessoa que teve aí o melhor pastor, andou com o melhor pastor, mas ainda assim não conseguiu, é, não conseguiu ali compreender, não conseguiu quebrantar verdadeiramente o seu coração. Ao ponto que seu coração era tão inclinado ao dinheiro que o diabo colocou no coração dele, que usando o quê? Justamente aquilo para que o coração dele era inclinado. O coração dele era inclinado por dinheiro, então ele traiu pelo quê? Ele traiu pelo dinheiro. Ele traiu por 30 moedas de prata. Justamente. Então, nós temos que vigiar o nosso coração para o que o meu coração, para o que o seu coração é inclinado. É isso que o diabo vai vir para tentar a mim e a você. Ah, eu tenho o coração muito inclinado para o dinheiro, então é nessa linha que ele vai vir. Ah, eu tenho o coração muito inclinado à vaidade, a outras coisas, então é nessa linha que ele vai vir. Então a gente tem que sempre estar vigiando, vigiando. Mas Jesus, ele já sabia, né, que Deus tinha depositado todas as coisas nas suas mãos. Ele sabia que tinha saído de Deus, ele tinha certeza de que ia voltar para Deus. Então, Jesus, ele sabia a sua identidade. Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não vai mudar porque o outro, não vou me igualar ao outro. Se a pessoa tá traindo, tá mentindo, eu vou me igualar a ela? Eu não vou. Eu não vou. Entendeu? Cada um dá aquilo que tem dentro de si. Judas tinha amor ao dinheiro e foi isso que ele ofereceu. A gente só pode oferecer aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se eu tenho amor, eu vou oferecer amor. Se eu tenho ira, raiva, mágoas, feridas, é o que eu vou oferecer para as outras pessoas. Então, Judas aqui, ele ofereceu o quê? A traição. Por quê? Porque o dinheiro é traiçoeiro. Ora você tem, ora você não tem. Então era isso que tinha no coração dele. E aqui nós vemos que Jesus, ele se levanta, né? Ele está ali à mesa com os seus apóstolos. Ele tira ali as vestes, aquela parte de cima da bata, não é que Jesus tirou a roupa e ficou sem a parte de cima, não. Ele tira uma parte, tá? Das vestes. E aí ele se abaixa, ele toma a bacia, né? Coloca a água e vai lavar os pés dos discípulos. Essa parte da bacia, né, de Jesus se abaixar, de Jesus lavar os pés dos apóstolos, mostra o ato de servir. O ato de servir. Esse trabalho que ele fez que era trabalho do menor escravo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo de 24 a 27, ali está relatando que nesse momento da ceia,
havia ali uma discussão entre eles, entre os apóstolos, para saber. Eles estavam ali conversando para saber quem era o menor entre eles. Quem era o maior para depois chegar em quem era o menor. Por quê? Porque quem era o menor queria ter que fazer esse serviço, né? Quem era o menor era aquele que ia lavar os pés. Nessa época, eles não tinham uma mesa com a altura da nossa, né? Que a gente senta numa cadeira alta, os pés ficam embaixo da mesa, não. É a cultura daquela época, a cultura ali era que fosse mesas baixas, né? Talvez não a altura do chão, mas um pouco mais elevado. Então eles sentavam assim de maneira que talvez as pernas ficassem dobradas assim para o lado e os pés ficariam ali então em evidência, né? Como era um momento ali de ceia, um momento de comer, né? Um momento de se alimentar. Então tinha que ter essa higiene, né? O pé ali então ficava perto da pessoa que estava ao lado. Então era necessário lavar os pés para a refeição, como uma forma de higiene. E quem lavava os pés ali era o menor, né? Era o menor que ia pôr a mão na sujeira. E quando eles estão lá nessa discussão, de repente Jesus se levanta, tira ali a sua veste, se abaixa e começa então a fazer o trabalho do menor. Olha só o ato de Jesus. Será que eu e você teríamos esse discernimento? Será que a gente teria esse ato de servir, de se colocar como um menor? No mundo hoje, onde muitas vezes as pessoas querem ser umas melhores que as outras, mostrar quem é o maior, quem é o melhor, quem faz melhor, quem pode mais. É muito forte essa passagem. Eu vou ler aqui o trechinho de Lucas para vocês, como eu relatei, Lucas 22, do versículo 24 ao 27. Eu vou ler porque cabe aqui dentro desse contexto de João, até para a gente poder entender, né? Versículo 23, vou ler a partir do 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aqui ainda está falando, né, sobre a traição. Aí 24. Houve também entre eles contenda sobre qual deles seria o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Então veja, Jesus nessa hora até fala que quem está em posição de governo é que tem que servir. Então aqui, diante essa discussão, não é relatado aqui em João, mas como eu acabei de ler para vocês, é relatado em Lucas. Eles estavam lá nessa preocupação, quem é o menor, quem é o maior, quem vai lavar, quem não vai. Então Jesus, ele diante dessa situação, ele se levanta e ele vai ali então fazer o trabalho, vai servir como o menor. Mas por que, né, que Jesus faz isso? Jesus, ele já sabe quem ele é. Independente do que ele faça, isso não vai diminuir ele. Quando você está firme na sua identidade, não é lavar um banheiro que vai te fazer menor que os outros, não é determinado tipo de serviço que vai te fazer menor que os outros. Não é sobre isso. Quando você tem firmado a sua identidade de filho de Deus, e quando você tem assim na sua cabeça, não importa o que os outros acham de mim, o que importa é que o meu pai pensa de mim. E aí, quando a gente tem essa mentalidade, a gente para de se importar com o que o outro vai pensar e a gente começa a se importar com o que o pai quer de mim, de você, com o que o pai pensa de mim, de você. Então, Jesus, ele tinha isso muito claro. Então, é como se ele falasse, olha,
Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu sirvo os meus irmãos. Quanto mais eu sei quem eu sou em Deus, mais eu vou servir. O que nos impede de servir, muitas vezes, é o complexo de inferioridade. Ah, não. Se me botarem para lavar o banheiro, eu não quero. Se me botarem para fazer isso aqui, lá no meu serviço, o meu cargo é escritório. Se eu tiver que pegar uma vassoura e passar no chão, pronto, aí eu já tô fora do que eu faço, já tô sendo diminuída do meu cargo. Jesus ele vem para mostrar exatamente o contrário. Quanto mais alta a nossa posição, mais a gente serve, mais a gente demonstra. Lembra que Jesus a todo tempo está mostrando: ei, não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Então, é através do meu exemplo. Então, se eu sou autoridade, então é através do meu exemplo. Então, vocês estão aí brigando para saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é isso, quem é aquilo. Cara, pois eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou fazer aqui o papel do menor. Quem quer ser grande no reino de Deus é como se fossem as coisas ao contrário. Quem quer ser grande se faça pequeno. João mesmo disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. E muitas vezes a cultura do mundo nos empurra para que a gente queira ser o melhor em tudo. A gente queira ser a melhor pessoa, o melhor amigo, o melhor chefe, a pessoa que faz o melhor trabalho, e isso, o melhor aquilo. A gente sempre quer ser o melhor. A gente sempre quer estar em evidência, a gente sempre quer honra e glória para a gente. E Jesus aqui está mostrando o contrário. Ei, não é para glorificar a mim, é para glorificar o meu Pai. Eu vou me fazer menor aqui, porque no reino de Deus é assim. Quem quer ser grande, se faça pequeno. Quem quer ser grande, se faça pequeno. E muitas vezes, eu e você, nós somos impedidos de ter essa mentalidade do reino dos céus por ego, por complexo de inferioridade. Então, o fato de eu realizar a tarefa do menor não vai me fazer menor que ninguém, sabe? Eu não vou me tornar aquilo o que eu estou servindo. As pessoas acham que se fizer o menor trabalho se tornará menos. Vai perder a posição, vai perder o status, vai perder o cargo. Ai, não, eu faço isso, eu não posso tirar esse papel daqui de cima da mesa, porque o papel tem que ser para faxineira. Cara, o papel de bombom que você mesmo acabou de chupar e colocou ali, você está deixando para outra pessoa algo que você mesmo pode ali fazer e ajudar aquela pessoa no trabalho dela, já é uma coisa a menos para fazer. Então, o mundo nos empurra muito hoje para isso. Questão de posição, de status, de ego. Mas Jesus tinha tanta certeza de quem era que ele não vê nenhum problema em fazer esse serviço. O fato de ser humilhado ali perante eles, né, que era como se fosse uma humilhação, não afetava a identidade dele. Ele continuava sendo filho de Deus, ele continuava tendo vindo de Deus e ele continuava com o destino dele certinho que ia voltar para Deus. O fato dele ter lavado o pé ali não mudou quem ele era, não mudou a identidade dele. Pelo contrário, ele nos deixou uma lição preciosíssima, preciosíssima, que é descer do nosso ego, do nosso status, do nosso narizinho empinado, e entender que a cultura do reino do céu é diferente da cultura daqui da terra. Porque aqui, a cultura nossa aqui é sempre a gente estar vitorioso, é sempre a gente estar no centro, é sempre. O céu não. O céu, a honra e a glória é para Deus e acabou. Tem essa de eu, não tem essa de você. E aí, aqui no versículo no versículo 5 ainda, né, quando fala que ele cingiu, né? Cingiu, é como se ele tivesse amarrado uma toalha na cintura e cingiu-se
que era cingir, né? Naquela época ele usava aquelas batas, é como se ele pegasse a bata aqui no meio, trouxesse aqui para cima e amarrasse com a toalha para ficar como se fosse um macacão, uma espécie assim de macacão, para que quando ele se abaixasse não aparecesse, né, ali as partes e para ficar melhor até para se movimentar. Então depois que ele lavou os pés, com aquela própria toalha que estava amarrada, né, à sua cintura, que ele havia cingido, ele então vai e enxuga ali os pés. Então aqui, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Então, que isso hoje fique aqui, que essa palavra ela seja guardada no meu e no seu coração e que nós possamos vivê-la todos os dias por onde quer que eu e você vá. Vamos nos lembrar, ei, Jesus ele era o maior, ele se fez o menor e é a ele que eu quero seguir. Então ele é o meu exemplo, então eu tenho que imitá-lo. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Aqui era como se Pedro dissesse assim: Jesus, não, o senhor não pode lavar meus pés, não. Que é isso, Jesus? O senhor é Jesus, Jesus. O senhor vai lavar meu pé? Não, pode deixar. Não, eu que tenho que lavar o seu. E aí, Jesus, aqui no versículo 7, respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar os pés, não tem partes comigo. Então, Pedro estava ali, né? Pedro, como sempre, sendo Pedro, impulsivo, falava ali o que vinha na cabeça. Então, Jesus, nesse momento, ele vem e mostra um tipo de liderança diferente. É por isso que Pedro se espanta. Pedro não estava acostumado com isso. Como assim? Um líder servindo? Não. Totalmente contrário ao que a gente já viu no mundo até hoje. Como assim, Senhor? O Senhor vai lavar os meus pés? E aqui Jesus mostra um padrão diferente de liderança. Nós estamos acostumados a ver um líder, um chefe. Ele falaria assim: olha, se você não vier me servir, você não tem parte comigo. Se você não vier fazer o que eu estou mandando, você não tem parte comigo. Você vai ser demitido, você não é mais meu amigo, você não vai andar mais comigo. O mundo hoje ele impõe isso pra gente. Muitas vezes, em muitas situações. Mas Jesus aqui, ele está falando, ele está mostrando através de um exemplo como é ser um líder do reino de Deus, como é ser um líder dos céus, como é essa liderança. Ela é diferente, ela tem uma mentalidade diferente. É tão diferente que é ele que serve. E ele ainda fala: olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Eu tô aqui te servindo e você tá recusando? Então, um líder do reino de Deus, né, tem que ter uma mentalidade diferente. O mundo diz: me sirva. O reino de Deus diz: eu sou o primeiro a servir. Eu não vou ficar esperando que o outro faça por mim primeiro. Eu vou primeiro fazer pelo outro. Ai, se todo mundo pensasse assim, o mundo hoje seria outro. Se todo mundo tivesse esse entendimento da palavra de Deus, no final das contas, todo mundo seria servido, porque todo mundo estaria servindo. À medida que eu sirvo, vem alguém me serve, eu sirvo outra pessoa, sabe? É sobre isso. No mundo, a primeira mentalidade é: vem, me sirva, me sirva, me sirva, me sirva. A do reino de Deus é o contrário. Eu vou servir. Eu vou servir primeiro. Eu vou fazer. Eu vou. Não vou esperar. Eu vou fazer aqui.
Então, nós somos chamados para ser líder nesse aspecto, desse jeitinho, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos locais, né, que nós frequentamos, em qualquer lugar. Eu e você somos chamados, nós somos chamados para exercer esse tipo de liderança, para ser esse tipo de pessoa, aquela que serve, sabe? Às vezes eu vejo, vou dar exemplos aqui bobos, mas que são reais. Eu vou ao mercado, às vezes eu vejo as pessoas passar ali pelo lado do hortifruti e passa ali pela banquinha ali de batata, esbarra, cai um monte de batata no chão e a pessoa simplesmente continua andando com seu carrinho e tipo assim, tem os empregados do mercado que vai pegar para mim. Eu tô aqui para isso, se não tivesse essas batatas caídas no chão, ele não teria o emprego. E não é bem assim que funciona, gente. Qual é o problema de eu derrubar algo e eu me abaixar e colocar ali de volta no lugar? Aquilo ali não vai me tornar um funcionário do mercado, não, sabe? Mas vai me tornar uma pessoa que entendeu da palavra e do reino de Deus, de como é uma pessoa do reino, como uma pessoa do reino de Deus deve agir, como uma pessoa do reino de Deus deve servir. Mínimas coisas, até numa bobeira, um exemplo como esse que eu dei. Sabe? Eu vejo pessoas que pega carne, aí chega lá e coloca lá por baixo da cestinha do caixa. Quantas coisas a gente vê estragada no mercado. Por quê? Porque as pessoas não têm essa mentalidade de reino. Muitas vezes as pessoas são muito individualistas, só pensa nela, eu já tô aqui, não vou lá de novo para colocar isso aqui de volta, não. As pessoas aí que se virem para arrumar depois. Sai com o carrinho, pega coisa e depois alguém liga, não. Estão me chamando, não, depois eu venho comprar. E larga o carrinho lá no meio para as pessoas ir lá e colocar as coisas de volta nos lugares, sabe? São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro aqui quando percebeu, né, que Jesus falou, olha, então tá, se você não quiser que eu lave seu pé, pronto, então não vou lavar, só que você também não vai ter parte comigo. Aí Pedro ele já exagera, né? Ah, Senhor, então se é assim, pode me dar logo um banho, já pode lavar minhas cabeças, meus pés, minhas mãos, já pode lavar tudo, Senhor, né? Dos pés à cabeça. E aí Jesus responde aqui no versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos entender aqui, né? Então, é basicamente aqui Jesus está falando, né? Quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo. Basta lavar aqui os pés. Mas também tem um sentido aqui mais aprofundado, né? Jesus, ele traz algumas palavras que olhando parece apenas ser carnal, mas tem também ali aquele pano de fundo espiritual. Aqui Jesus fala, olha, para aqueles que nasceram de novo, Pedro, aqueles que já se batizaram, aqueles que já desceram as águas, aqueles que já me confessaram como Senhor e Salvador, precisa ser lavado de novo. Precisa ser tudo de novo. Lavar os pés é somente uma manutenção ali da caminhada. Você já está limpo, Pedro, pela palavra, pelo Espírito Santo. E aí aqui é onde entra, ó. Pois no mais todo está limpo. Então Jesus está falando para Pedro. Ora, vós está limpo. Pedro, você está limpo. Você já foi limpo pela palavra. Você já foi limpo, você já entendeu. Mas nem todos aqui estão limpos. De quem que Jesus está falando? Jesus ali já sabia quem era o traidor. E mesmo assim, ele ainda lavou os seus pés. Uma pergunta aqui para mim e para você. Será que, sabendo que uma pessoa me traiu, te traiu, ou queria trair, queria fazer, você se abaixaria e lavaria os pés dessa pessoa?
Você se colocaria nessa posição? É esse o exemplo que Cristo nos dá. É difícil, né? É muito difícil. Sabe por quê? Porque o nosso ego é uma coisa que, se a gente não controlar, ele consome. Consome a mim, consome a você. O ego, o orgulho. O orgulho é aquele que vai petrificando o coração, sabe? Ah, eu não vou perdoar e pronto. Ah, eu não vou fazer e pronto. Ah, é porque eu sou assim mesmo. O orgulho ali já foi encapando o coração e você não consegue mais se quebrantar. Então, Jesus ele fez isso aqui. Mesmo sabendo que Pedro o havia de trair, ele ainda assim lavou os pés. Então, Jesus ele faz isso, gente, porque mais uma vez ele está se baseando em quem ele é. Cada um oferece o que tem. Jesus era amor, Jesus exalava amor, então para ele não tinha problema. Lembra como ele escreveu anteriormente? Amou-os até o fim. Mesmo sabendo que aquele camarada ia trair ele, ele amou ele até o fim, sabe? Até o fim. Então, quando Jesus se abaixa ali e lava o pé de Judas, sabendo já que ele ia trair, Jesus faz isso porque ele sabe quem ele é. Dentro dele, ele tem esse amor, ele tem essa compaixão pelas pessoas. Então, quando a gente sabe quem a gente é, não importa, sabe? Não existe essa, eu me humilhei na frente de tal pessoa viu eu nessa situação de humilhação. Aí você fica mais mal porque a pessoa viu do que a própria situação. Então, sabe? Quando a gente sabe quem a gente é, tanto faz. O que importa é Deus estar vendo o resto, sabe? Então, Jesus ele sabia exatamente disso. Então, não tem como eu e você escolher quem que nós vamos amar, quem que nós vamos perdoar. Isso tem que ser da nossa natureza, minha e sua. A gente não sabe quem vai trair amanhã, mas a gente sabe que dentro da gente a gente tem amor, tem perdão, que nós estamos aprendendo aqui a palavra com Jesus e que nós temos que nos assemelhar a Ele. É difícil? Com certeza. Com certeza. Mas nós precisamos justamente se alimentar da palavra, porque é essa palavra que traz clareza e direciona. Então, no versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, gente, é o exemplo. Jesus, a todo tempo, ele ensina, não falando, olha, eu quero agora que vocês lavem os pés uns dos outros, pare de brigar em quem é o maior e o menor, e vão logo fazer o que vocês têm que fazer, vem cá fulano, ou todo mundo lava o pé de todo mundo, não. Ele não verbalizou, ele não falou, ele fez. Então, ele nos mostra, ele mesmo fala, eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo, foi através da atitude, não foi através da palavra. Foi através, é aquele famoso, né? Cai por terra. Faço o que eu falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. Jesus deixa aqui claro. Ei, eu tô dando exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a fazer. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não estou fazendo? Eu tô dando exemplo. Agora, como eu fiz, vocês agora façam também. Porque vocês viram
eu fazer. Vocês me chamam de mestre, de senhor, e eu sou, de fato. E que bom que vocês reconhecem isso em mim. Só que eu fiz isso para que vocês vejam o meu exemplo. Que eu, sendo mestre e senhor, sendo filho do Deus Altíssimo, fiz isso. Por que que vocês não podem fazer? Por quê? Gente, o que basicamente assim justifica a nossa presença no mundo é o nosso serviço. Sabe? Cada um de nós fomos criados com um propósito, nós fomos criados por Deus, não foi para chegar aqui e fazer oba-oba, foi para seguir o nosso propósito, foi para a gente ter a compreensão da palavra de Deus, foi para a gente servir, servir ao nosso próximo, servir a Deus, para a gente ter essa noção, para a gente ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque quem não serve, não serve. Quem não serve o outro, não serve. Serve. Não serve para Deus, não serve. Não serve. Se o próprio Jesus deu o exemplo. Então, o que nós temos que fazer? Servir. Servir o próximo. Se o próprio Filho de Deus, né, veio servir, quem sou eu e você para querer todo momento ser só servido? Ser só ali receber. Eu não sirvo, eu não honro, eu não. Então a gente precisa pensar sobre isso. Versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas, para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então, aqui, perceba, gente, olha, a Bíblia é algo tão importante que Jesus, em muitas passagens, ele cita passagens bíblicas. Quantas vezes eu já coloquei aqui, né, que ele citou Isaías, né, que era um profeta. Então, aqui nesse do versículo 18, ele cita o Salmo 41 no versículo 9. Eu vou abrir aqui para ler para vocês, mas aí depois vocês abrem aí a Bíblia de vocês. No Salmo 41, que ele cita aqui no versículo 18, diz assim: Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja se não é exatamente o que Jesus disse. Estava escrito lá em Salmo. Então, Jesus aqui, em muitas passagens, ele cita as Escrituras. Se Jesus sabia as Escrituras, imagina eu e você. Nós temos que aprender, gente. Esse é o manual da nossa vida. O mundo quer dizer ao contrário. Leia a revista, leia a página de fofoca, fique no Instagram, veja o WhatsApp, olha a última fofoca do mundo, olha não sei o quê, para tirar a nossa atenção, porque o nosso livro principal é a Bíblia. O próprio Jesus, a todo tempo, citava ali a palavra contida na Bíblia. Então, fica para a gente, né? Mais essa questão. Jesus, ele cita a Bíblia quando ele é tentado no deserto, em várias passagens. Nós vemos o Senhor Jesus trazer coisas que estão lá no Antigo Testamento, profecias. Por isso que a gente fala que a Bíblia, ela se completa, ela foi divinamente inspirada por Deus. Que vai se encaixando
coisas que tá lá no meio, então é como se fosse um quebra-cabeça. E aqui a gente vai tentando montar. Versículo 19. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, a gente vê que quando a gente recebe alguém que foi enviado, é como se a gente recebesse aquele também que o enviou. Olha, se alguém receber o que eu enviar, quem é que está enviando? Jesus. Quem é que vai levar isso? Talvez os apóstolos. Ele usa várias pessoas. Ó. Se alguém receber o que eu enviar, ou a pessoa que eu enviar, se essa pessoa receber aquele que eu enviei, ela está recebendo a mim também. Recebe aquele que me enviou. Olha, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem está me recebendo, está recebendo a Deus. Quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim. E quem será que nós temos recebido nesses últimos dias? Porque aquilo que a gente recebe, a gente está recebendo não só aquilo que foi enviado, mas quem enviou. O que eu e você tem recebido? O que tem sido enviado para mim e para você? Que tipo de coisas, que tipo de conteúdo tem chegado nos seus grupos secretos de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail? Que tipo de coisa você tem recebido? Será que são coisas que edificam? São coisas enviadas por Deus? Ou não? Não são coisas enviadas por Deus, são coisas que vai nos distrair, nos tirar do rumo, nos tirar do propósito. Será que nós temos recebido pornografia, convites duvidosos, dentre tantas outras coisas? O que eu tenho recebido na minha casa, através da minha televisão, através do que eu assisto, de filmes, séries, conteúdos, enfim. O que eu estou recebendo? A quem eu estou recebendo na minha casa, na minha vida? Então fica para eu e você refletir. Porque quando a gente recebe, a gente dá legalidade. Então, se eu sou aquela pessoa que por fora, a casca, né, como a gente tem usado esse termo, aparentemente ali, boazinha para todo mundo, mas o meu secreto, eu estou recebendo coisas vergonhosas, eu estou abrindo janelas de coisas dentro da minha casa que não vem de Deus, convites insinuosos, estou correspondendo a isso. Se eu estou vendo coisas que não vai edificar a minha vida, eu estou recebendo esse tipo de coisa. E quem está enviando esse tipo de coisa? Será que é Deus? Fica para a gente refletir, tá bom? Então, nós recebemos todos os dias muitas coisas, nós somos bombardeados de coisas. Via internet, via Instagram, via WhatsApp, via Telegram, via YouTube. São tantas coisas que são tantos canais, são tantos acessos, a gente precisa filtrar, né? Muitas vezes a gente deixa de receber uma palavra, a gente deixa de receber aquilo que Deus está enviando porque a gente está distraído com outros envios, que é justamente para que a gente não receba aquele envio que é o certo, que é uma palavra, é um direcionamento, um momento que eu poderia estar quietinha para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter um direcionamento. Então, gente, toda vez que eu trago esse tipo de reflexão, essa reflexão ela é primeiro para mim, para minha vida. Primeiro eu paro e vou refletir ela na minha vida, né? Que tipo de conteúdo que tá chegando, né? Será que eu tô conseguindo ter esse filtro? Então fica para que vocês reflitam também no ambiente de trabalho, no ambiente no dia a dia,
no nosso social, no nosso convívio, na igreja, enfim, por onde quer que nós venhamos estar, numa viagem, na nossa família, enfim. Então, que eu e você possa, né, receber a Jesus, que eu e você possa receber os envios dele, receber a ele e filtrar, né, os recebidos para que a gente não receba o que não convém, tá bom? Então, esse é o ensino de hoje. Aqui eu coloquei para a gente ver Jesus aqui lavando os pés, a posição, olha a mesinha baixinha. É claro que aqui é só uma figura ilustrativa. Aqui o momento dele lavando os pés é como uma outra figura, né? Uma outra forma ali, então, de ver. Então, que eu e você venha aprender que no reino de Deus nós precisamos servir, que o maior é aquele que se faz menor, assim como Jesus fez. Jesus sempre se colocava nessa posição. Quando tinha um pecador, quando aquela mulher acusada de adultério ia ser apedrejada, Jesus ele está ali abaixado. Então Jesus ele está sempre se colocando na menor posição. Que eu e você consiga ter esse entendimento, que nós consigamos quebrar nosso ego, que a gente venha conseguir ter esse entendimento verdadeiramente no nosso coração e que nós venhamos, assim como Cristo, servir o nosso próximo. Momento da oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra tão esclarecedora, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi derramado aqui essa noite. Obrigado pelo teu alimento, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos direciona, Senhor. A sua palavra que traz luz, que traz clareza, Senhor, e que nos mostra, Pai, como é a cultura do reino do céu, Senhor, contrária à cultura daqui da terra. Ó Senhor, que todos aqui, Senhor, que estão aqui reunidos, que estão aqui, Senhor, assistindo neste momento, Senhor, que eles tenham o coração quebrantado, que tenham o coração rendido, que consiga, Senhor, ter esse entendimento, Pai, do ato de servir. Que nós possamos, ó Deus, aprender com o exemplo que Jesus deu. Se queremos ser grandes, nos façamos pequenos. Se ele, como Senhor, se fez o menor, quem somos nós para querer ser os maiores? Ô Senhor, que nós venhamos entender, Pai, essa importância, Pai, do servir ao próximo, Deus. Somos gratos, Pai, a Ti por tudo, por mais essa noite, por mais esse estudo, por mais esse alimento. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, Senhor, que abriu neste momento, que esteve aqui neste momento, Senhor, com sede, com fome de Ti, Senhor, buscando conhecer mais da Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa essas casas. Senhor, desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que você seja aí abençoado, que essa palavra tenha edificado a sua vida. E aqui fica o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e compartilhar essa palavra com outras pessoas. Lembrando novamente que temos vídeo às terças e às sextas, às 20 horas. Como eu sempre tenho comentado, se essa palavra falou com você, se essa palavra edificou a sua vida, se você tem aí algum comentário, se em algum ponto essa palavra falou diretamente com você, com algo que você está vivenciando, se você tem algum relato para compartilhar, deixe aqui nos comentários. É através desse compartilhar que nós vamos edificar a vida uns dos outros. Já tivemos comentários aqui edificantes, comentários maravilhosos. Então, se você sentir aí no seu coração, deixe aqui o seu comentário para edificar outras vidas, tá bom? Então, você é meu convidado para dar continuidade. O próximo vídeo vai ser a parte 2
tá certo? Então, não deixe aí de acompanhar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!